Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ver a palavra de Deus aqui no capítulo 14 do livro de Mateus. Uma palavra maravilhosa para abençoar a sua vida, que você possa ouvir esta palavra, deixar que ela entre aí no teu coração e que ela venha fazer a diferença na sua vida. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nesta manhã diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou-se-lhe que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os de seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo-lhe de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão. Dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E então, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram 12 pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo:
é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E ele, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhes que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua roupa. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Jesus e a tradição dos anciãos. Isso aqui é assunto para um outro vídeo. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está prestes a voltar. Ele sabe de todas as coisas. Ele cuida de mim e cuida de você. Então a Ele toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta palavra que foi contada aqui por Jesus e o episódio aí do acontecimento da morte de João Batista no cárcere. Isso logo no aniversário do rei Herodes, né? Teve as festas de comemoração e ele pediu para que a filha da mulher dele, a Salomé, dançasse para ele, e ela dançou. Ele gostou e pediu o que ela pedisse, ele daria para ela. E ela, orientada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista. Perdeu a grande oportunidade de pedir outra coisa, preferiu a cabeça de um homem. Mas é porque já estava escrito, tinha que ser assim. E assim foi. E o João Batista perdeu a cabeça no cárcere, né? E em seguida os seus discípulos levaram o corpo e o sepultaram. E foram avisar isso a Jesus. E Jesus saiu para orar. Foi para o monte, mas a multidão, sabendo, foi atrás dele e seguiu ele até o monte para poder ver o que Jesus faria. E ele fez maravilhas naquele lugar. Curou os enfermos, curou a todos. Depois partiu o pão e fez a multiplicação. E como disse aqui, foram muita gente que comeu, mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Tudo se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos. Glória a Deus por isso. Que o Senhor entre com abundância
abundância na tua vida, na tua casa, na tua família, e que sempre o pão seja abundante, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora ore assim comigo. Ore assim comigo nesta manhã. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu vos saúdo aí a todos com a paz do Senhor Jesus. Curta, comente e compartilhe. Deixa seu like aí e manda esse vídeo para outras pessoas, para que esta palavra possa chegar cada vez mais longe, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com mais um vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e até amanhã. Paz e prosperidade a todos vocês.